Olá, sou João Batista Tavares e este é o canal Veredas Antigas. No último vídeo nós falamos sobre a ida dos batistas para a América do Norte, os Estados Unidos, o crescimento deles ali e a vinda deles para o Brasil, onde falaremos hoje dos batistas já no Brasil. A primeira igreja batista instalada no Brasil foi formada por integrantes que vieram dos Estados Unidos, já batistas reformados, e instalaram essa igreja em 1871 em Santa Bárbara, no estado de São Paulo, somente com pessoas da colônia americana ali em Santa Bárbara. E a partir do momento em que é instalada esta igreja, os membros da mesma solicitam aos batistas do sul, nos Estados Unidos, que enviassem missionários ao Brasil para que fizessem a evangelização desse grande estado brasileiro. Lembrando que esses primeiros batistas no Brasil adotavam a confissão de fé de New Hampshire. Esta confissão havia sido compilada no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, que seguia os mesmos princípios da Confissão de Fé de Londres de 1689. Em 1880, foi batizado o primeiro batista brasileiro, um ex-padre chamado Antônio Teixeira de Albuquerque. E Antônio Teixeira de Albuquerque, daí a alguns anos, foi ordenado o primeiro pastor batista no Brasil. E entre o final do século XIX e meados do século XX, houve um grande crescimento dos batistas por todo o Brasil. Entre as décadas de 1950 e 1970, houve um movimento chamado Avivamento Carismático, que dividiu, assim, muito as igrejas históricas, tanto no mundo quanto no Brasil. Os dois grupos que mais sofreram divisão no Brasil foram os batistas e os presbiterianos, e alguns da Assembleia de Deus. Vale lembrar que já no início do século, entre 1900 e 1911, com base naquele movimento pentecostal da Rua Azusa, o pentecostalismo nasce também no Brasil. Isso faz com que ainda naquele momento haja alguma divisão nas igrejas históricas. Nesse movimento que ocorreu entre os anos de 1950 e 1970, a gente vê uma divisão muito grande entre os batistas. E os batistas, então, ficam meio que conhecidos como alguns batistas tradicionais e outros batistas renovados. Esses grupos se distinguem, a partir daí, cada um com sua própria convenção e cada um com a sua declaração de fé específica. Os batistas hoje se dividem em 4 convenções distintas no Brasil: Convenção Batista Brasileira, CBB, Convenção das Igrejas Batistas Independentes, a CIBI, a Convenção Batista Nacional, CBN, e a mais nova, a Convenção Batista Reformada no Brasil. A Convenção Batista Brasileira é a mais antiga do Brasil, surgiu em 1907, é a que tem maior número de membros batistas no Brasil e é conhecida como os batistas tradicionais. A Convenção das Igrejas Batistas Independentes no Brasil surgem de um movimento pentecostal nascido na Suécia em 1912 e se instalam no Brasil a partir do ano de 1952, no Rio Grande do Sul. As igrejas dessa convenção são conhecidas como batistas pentecostais. A Convenção Batista Nacional nasce do racha da década de 60, em que grupos de igrejas da Batista brasileira criam a sua própria convenção e assim dividem os batistas que antes eram tradicionais, agora passa a ser chamado de batistas renovados. A Convenção Batista Reformada do Brasil nasce em 31 de outubro de 2017, em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. Essa convenção surge a partir do desejo de alguns batistas que há anos buscavam o retorno
as origens, sabendo que a origem dos batistas no Brasil era de teologia reformada. A maioria das igrejas batistas reformadas no Brasil hoje utilizam em suas igrejas a Confissão de Fé de New Hampshire para ensinar aos membros as doutrinas da graça ensinada nessa declaração de fé. Em síntese, esta é a história dos batistas que surgiram lá no início do século XVII e ainda hoje é um grande povo espalhado por todo o mundo. Esse foi o último vídeo da série Os Batistas no Meio Cristão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.